Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Wesley e esta é a primeira aula de um curso que eu estou iniciando chamado HTML5 e CSS. A ideia é desenvolvermos páginas para a web do absoluto zero até alguns layouts um pouco mais complexos. Então eu vou começar criando uma pasta na área de trabalho chamada de introdução, certo? Introdução. Como eu estou utilizando duas telas, eu vou arrastar ela para cá, porque ela foi criada na outra tela. E agora vocês podem observar aqui a pasta introdução. Legal. Vou abrir essa pasta dentro de um editor de código chamado Visual Studio Code, ou VS Code, né? Se você não sabe o que é o VS Code, eu recomendo que você assista um vídeo que eu gravei um tempo atrás, que vai aparecer aqui em cima, tá bom? Dê uma olhada nesse vídeo, eu mostro lá como instalar essa ferramenta e por que ela é importante. Depois volta aqui no vídeo e a gente continua a aula. Muito bem, então aqui eu vou em menu File, Open Folder, e abro essa pasta que eu acabei de criar, que no caso se chama Introdução, essa pasta aqui. Observe que eu criei a pasta sem acentuação, tá? Então não coloquei cedilha, nem tio, nem nada. É uma convenção que a gente adota para nome de pastas e arquivos. É muito importante isso. Legal. Então aqui com a pasta introdução aberta, eu vou criar o nosso primeiro arquivo HTML. Então aqui dentro, nesse botãozinho aqui chamado New File, eu clico nele e crio um arquivo chamado index.html. Esse nome index ele é uma convenção e a gente utiliza sempre para o arquivo principal de um site. Então, toda vez que você for criar um site, o arquivo principal, geralmente, ele deve ser nomeado como index.html, ok? E aqui dentro a gente digita os códigos do HTML. Legal, mas o que é HTML e para que ele serve? O HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, tá? Então a sigla HTML significa Hypertext Markup Language, ou em português, né, linguagem de marcação de hipertexto, certo? E para que serve isso, né? Qual que é a ideia do HTML? Através de tags que são, enfim, mostradas através do sinal de menor e sinal de maior. Essas tags, elas marcam os conteúdos. E o que são esses conteúdos? Podem ser textos, né, como parágrafos, títulos, ou até mesmo imagens, caixas e assim por diante, o que eu quiser marcar de conteúdo dentro da minha página web. Certo? Mas o propósito principal da linguagem HTML é desenvolver páginas para web, sites, ok? Importante mencionar aqui que o HTML ele é uma linguagem de marcação, então eu consigo construir a estrutura de um site. Mas a parte visual do site, ou seja, as cores, o design e os efeitos, ficam a cargo de outras ferramentas. Por exemplo, a parte visual fica a cargo do CSS. Que são folhas de estilo onde eu coloco cores e mudo o design da minha página web. E a parte de animação fica a cargo de uma linguagem de programação chamada JavaScript, ok? Então, temos que separar isso porque antigamente, anterior à versão HTML5, né, essa que a gente vai trabalhar aqui, as versões bem mais antigas, não existia o CSS, então toda a parte visual eu colocava dentro do próprio HTML. Só que isso gerava um problema, deixava o código poluído e dificultava a manutenção posterior. Então, com o surgimento do CSS, as responsabilidades foram separadas. O HTML ficou responsável por cuidar apenas da parte estrutural e o CSS da parte visual. Legal? Então vamos conhecer aí os comandos da nossa linguagem. Eu vou apagar esse código aqui, esse texto aqui, né? E vamos começar a construir então a nossa primeira página HTML. Olha que interessante. O VS Code ele é muito legal porque ele possui uma série de recursos, né? Então se eu digitar aqui no VS Code o sinal de exclamação e der um Enter, ele já gera o conteúdo básico, o código HTML mais básico possível, tá? Então, ele já monta uma estrutura simples aí.
E ele já começa com as tags, né? Lembrando que eu falei que elas são marcadas pelo sinal de menor e maior. As tags, elas geralmente, elas vêm em pares, tá? Então, por exemplo, observe essa tag head aqui. Ela representa o cabeçalho do meu site, tá? Então, head em inglês é cabeça, então aqui no nosso código ela representa o cabeçalho. E geralmente elas vêm em pares, né? Então, eu tenho aqui a tag de abertura do head e a tag de fechamento do head. Observem que a tag de fechamento ela tem uma barra, né? Então, indicando que aquele ponto foi o ponto de fechamento daquela tag. E dentro é o conteúdo. Só que nesse caso, esse conteúdo da tag head são outras tags, né? Então, eu tenho duas tags meta aqui e uma tag title. Legal. E essa primeira tag aqui, doctype HTML, ela indica que esse texto, esse documento aqui, é um documento HTML5. Tá? Então, isso é uma notação dizendo que esse código está sendo digitado na linguagem HTML na versão 5, ok? Beleza. E aí eu começo o código HTML em si, que é através da tag HTML. Ela abre aqui e fecha aqui. Observem a barra de fechamento, né? E tá vendo que na tag HTML eu tenho aqui o lang? O lang ele representa um atributo da tag HTML, ou seja, uma característica dessa tag. E aqui o lang vem de language, né? Linguagem. Então, esse aqui, ele por padrão, como o VS Code é uma ferramenta que tem por padrão o idioma inglês, ele já coloca aqui o lang English, né? De inglês. Aqui eu mudaria, no caso, para PT-BR, que é o português do Brasil, certo? Então, eu posso desenvolver a minha página no idioma português Brasil. O meta-charset, essa tag aqui, ela é uma tag de configuração de caracteres, tá? Onde o TF8 é o padrão de caracteres utilizado na maioria dos países, tá? Então, ele permite que eu consiga colocar palavras com acentuação, como C cedilha, tio, acento agudo e muitos outros acentos, tá? E aqui eu tenho uma outra tag, essa tag aqui chamada viewport, perdão, tag meta, só que tem um atributo chamado viewport, que é para eu utilizar o conceito de responsividade, que a gente vai ver lá no CSS, tá? Só para adiantar, a responsividade ela é o conceito que eu utilizo para poder colocar o meu site adaptado em qualquer tela. Então, ele pode ser utilizado em um desktop, um tablet, um smartphone e assim qualquer tipo de tela que possa existir, tá? Então a ideia dessa meta aqui, dessa tag meta name viewport, a ideia dela é transformar o meu site em responsivo. Mas somente ter essa tag aqui não garante que seu site seja responsivo, tá? Você precisa fazer as configurações devidas lá no CSS, que a gente vai ver mais para frente. Continuando. Então aqui a tag head é o cabeçalho que contém as configurações da minha página. E aqui dentro do head eu ainda tenho uma tag chamada title, que representa o título que vai aparecer lá na aba do meu navegador. Então eu vou colocar aqui, meu primeiro site. Salvei, Ctrl S, e eu vou abrir esse arquivo aqui. Então vou abrir a pasta introdução, tenho ela aqui. Vou abrir ela aqui, arrastar para essa tela. Então aqui eu tenho o arquivo index.html. E olha só, bem aqui em cima está aparecendo meu primeiro site. Esse conteúdo aqui é aquele conteúdo que eu digitei na tag title, certo? Então tudo que você digita na tag title vai aparecer lá na aba do navegador. Eu posso ter ainda outras configurações aqui dentro da tag head, mas não vem ao caso agora. E aí eu tenho uma tag chamada body, né? Ela também vem em pares, percebe que ela abre e fecha aqui. Essa tag body representa o corpo do meu site. É tudo que vai ser visível para o usuário aqui nessa área branca da página, certo? Então, tudo que eu colocar aqui dentro vai ser exibido nessa área branca. Um detalhe importante também. Perceba que algumas tags elas não têm fechamento, né? Então, a tag body tem fechamento, a tag HTML ela abre e fecha, a tag head abre e fecha, a tag title também, mas a tag meta não.
Essas tags a gente chama de tags vazias, né? Que elas não precisam de um fechamento, elas não vêm com conteúdo. Elas possuem atributos, né? Mas elas não têm a necessidade de colocar um conteúdo dentro dela. Nós veremos algumas outras ao longo desse curso também. Então vamos criar o nosso primeiro conteúdo aqui dentro desse arquivo index.html. No nosso body, eu vou criar uma tag chamada P, certo? Então, eu só digitar a letra P e o próprio editor de código VS Code ele já cria as tags para mim, de abertura e fechamento, olha só. E no meio, entre as duas, eu digito o conteúdo. Então, o P representa parágrafo, tá? Então, toda vez que você vê a tag P, saiba que aquele conteúdo é representado como um parágrafo, tá? Então, posso colocar aqui um texto qualquer. Seja bem-vindo ao meu site. Salvei, Ctrl S. É sempre importante salvar para que você consiga visualizar as alterações lá no navegador. E vou lá no navegador. Ué, mas não está aparecendo. Não, por quê? Você precisa atualizar a página do navegador para que o conteúdo que você alterou lá no código seja exibido aqui. Tá? Então, só dá um F5 ou clicar aqui nesse botão de refresh, aqui de atualizar, e ele já exibe o conteúdo para você. Estão vendo aqui? Então, seja bem-vindo ao meu site. E aqui, a criatividade é o limite. Tá? Então, você pode colocar uma infinidade de coisas. Uma infinidade de conteúdos, links para outras páginas, imagens, vídeos e assim por diante. Então, vamos ver no próximo vídeo a continuidade e vamos criar mais alguns conteúdos aí relacionados ao HTML. Até a próxima aula!